Oi pessoal, vamos para o vídeo do capítulo 5, então, operações com autômatos finitos e linguagens regulares. No capítulo 3 a gente estudou o algoritmo de Wierzbowski, que é o algoritmo do sistema de equações. A gente viu como obter a expressão regular da linguagem aceita por um autômato finito. A gente começava com a descrição do autômato finito e obtinha, após a aplicação do algoritmo, uma expressão regular que descrevia todo o conjunto de palavras que aquele autômato aceitava. Agora a gente vai seguir no caminho inverso. Começando com uma expressão regular R, eu quero construir um autômato finito que aceita justamente as palavras que estão sendo descritas por essa expressão regular R. Então eu vou fazer exatamente o caminho inverso agora. Isso primeira parte. Na segunda parte, a gente vai analisar as chamadas propriedades do fechamento das linguagens regulares com relação às 6 operações de linguagem que a gente vai sempre estar trabalhando, que são união, concatenação, estrela de Kleene, interseção, complemento e a diferença. A gente vai ver o que significa esse termo, propriedade de fechamento, o que é ser fechado ou não ser fechado, enfim, vamos chegar a esse momento. Tá certo? Bom, então, começando a questão de, dada uma expressão regular, tentar construir um autômato que aceita justamente as palavras que estão sendo descritas por essa expressão, o que a gente vai fazer é a gente vai pegar a expressão R, tentar pegar os fragmentos dessa expressão regular e usar esses fragmentos para construir um autômato finito não determinístico. Então vai ser, para essa construção, a gente vai usar autômato não determinístico, lembrando que no algoritmo de Wierzbowski a gente começava com um autômato determinístico e terminava com uma expressão regular. Aqui a gente começa com uma expressão regular e termina com um autômato finito não determinístico. A gente viu no capítulo anterior, no capítulo 4, que no fundo tanto faz, trabalhar com autômato determinístico ou não determinístico. Você sempre pode converter um autômato não determinístico num determinístico equivalente, etc. Então, você usa um autômato determinístico ou não determinístico de acordo com a conveniência para você em uma dada situação. Então, no algoritmo de Wierzbowski era mais simples você ter como ponto de partida um autômato determinístico para desenvolver o algoritmo. Aqui, nesse algoritmo em que eu começo com a expressão regular e termino com o autômato, é mais simples eu construir o algoritmo se eu puder obter como saída do algoritmo um autômato não determinístico. Tá? Por quê? Porque o autômato não determinístico tem muito menos restrições, muito menos amarras na transição dele, então facilita na hora de eu construir um algoritmo que monte um autômato não determinístico, porque eu tenho que me preocupar com muito menos coisas. É uma questão de conveniência, dado que os dois são essencialmente equivalentes, a gente escolhe qual dos dois a gente quer usar dependendo da aplicação que a gente está trabalhando, o que for mais conveniente. Então, nesse caso, é mais conveniente usar o autômato não determinístico. Então, a expressão regular R é definida de uma maneira recursiva, as expressões mínimas são de comprimento 1, são os símbolos do alfabeto que eu estou trabalhando, o símbolo epsilon e o símbolo do conjunto vazio, e eu vou, a partir dessas menores expressões regulares, eu vou construir expressões regulares maiores usando os operadores de união, concatenação e estrela de Kleene. Então, o que eu vou fazer é, eu vou construir o meu autômato também dessa mesma forma, como se fossem bloquinhos de construção. Então eu vou construir um autômatos bem simplesinhos para essas expressões regulares mais simples, expressões regulares que são os símbolos do sigma, o epsilon e o vazio. Então eu construo autômatos simples para essas expressões e depois eu vou
combinando esses autômatos, né, para formar autômatos maiores que vão aceitando as palavras que são descritas por expressões regulares cada vez maiores. Então, um processo de como se fosse montagem de bloquinhos de Lego, né? Então, preciso resolver alguns problemas para viabilizar isso aqui. Primeiro, o mais simples é eu tenho que construir esses autômatos finitos que vão funcionar como base, né? São os autômatos dessas expressões regulares mais simples, né? Esses vão ser os átomos da minha construção, esses são os menores autômatos que eu vou usar e vou ir combinando e colando eles para montar os autômatos maiores. E aí o segundo problema, mais interessante é um adjetivo interessante para quem, né? Do quem? Dizem respeito à construção desses novos autômatos, né? A partir dos autômatos mais existentes. Então a ideia é que se eu tiver dois autômatos já prontos, como é que eu combino eles para construir um autômato que aceita a união das duas linguagens, né, a linguagem do primeiro autômato com a linguagem do segundo autômato? Como é que eu construo um novo autômato que aceite a concatenação das duas linguagens? Como é que eu construo um novo autômato que aceite a estrela da linguagem de um dos autômatos? Porque com isso eu vou combinando os autômatos que eu já tenho para obter autômatos novos que aceitem linguagens da expressão regular maior. Então, se eu for capaz de inventar maneiras de construir todos esses autômatos, eu sou capaz de reproduzir a montagem da própria expressão regular passo a passo, né, refletida na montagem desses autômatos finitos, que vai no final me levar a um autômato grande que aceita a linguagem da expressão regular grande. Essa aqui é a ideia. Então eu vou começar pela parte mais simples, descrevendo os átomos dessa construção, que são os autômatos que aceitam os símbolos do alfabeto signo, que aceita a palavra epsilon e que não aceita nada, ou seja, aceita o conjunto vazio. Então vamos lá. Um autômato simples que aceita um símbolo sigma do alfabeto e não aceita mais nada, é esse aqui com dois estados. Eu começo no estado Q1, certo? Se eu leio sigma, eu posso ir para o estado Q2. O estado Q2 é final, então ele vai aceitar esse sigma, tá certo? E repara que ele não aceita mais nada, porque se ele lê um sigma e depois ele lê qualquer outra coisa, não tem nenhuma seta saindo de Q2, então o que quer que venha depois do sigma vai fazer o autômato travar. E se esse autômato trava, não interessa que ele travou, né? Isso é uma discussão que a gente já teve, não interessa se ele travou no estado final, isso, travar é rejeição, né? Então, se, ele lê, se a palavra que eu der como entrada for sigma mais alguma coisa depois, ele vai travar aqui e vai rejeitar. Se a palavra que eu der como entrada começar por qualquer outra coisa que não seja sigma, aqui no Q1 não tem nenhuma outra seta com nenhum outro símbolo, além dessa seta do sigma. Então, se a palavra que eu der como entrada começar com qualquer outra coisa que não seja sigma, o autômato vai travar aqui no Q1 e vai rejeitar também. Então, esse autômato aqui, ele aceita sigma, essa palavra de comprimento 1, sigma, e mais nada, absolutamente mais nada. E você repara que o recurso que eu usei para bloquear esse autômato de aceitar qualquer outra coisa que seja diferente de sigma é essa habilidade do autômato travar, né, nos outros casos. E essa é uma habilidade que só autômatos não determinísticos têm. Então aqui você já vê como é que está sendo conveniente eu estar trabalhando nesse momento com o autômato não determinístico. Com o autômato determinístico eu já tenho que criar vários outros estados só para lidar com essa questão de eu ter que rejeitar tudo que não for sigma. Aqui eu simplesmente pude botar o autômato para travar nos outros casos e está resolvido. Tá certo?
Então aqui realmente é bem mais conveniente você usar um autômato não do que um unit. Então esse é um autômato que aceita sigma, então eu posso ter um autômato desse para cada símbolo do alfabeto, né? Para fazer um autômato que aceita só a palavra epsilon, é ainda mais simples, né? Eu tenho um autômato com um estado só, nenhuma aresta. Então o que, que acontece? Se eu fornecer como entrada a palavra epsilon, o autômato não vai se mexer, não vai realizar nenhuma transição, porque não tem nenhum símbolo que está sendo fornecido para ele na entrada. É uma palavra sem nenhum símbolo que eu dei para ele na entrada. Então ele vai ficar parado aqui no Q1, vai ter consumido a entrada inteira, né? Não sobrou nenhum símbolo na entrada. Então ele vai aceitar. Então ele aceita a palavra epsilon. Qualquer outra palavra diferente de epsilon que eu der para ele, não tem nenhuma seta aqui saindo do Q1. Então, qualquer outra palavra vai fazer esse autômato travar com a palavra não sendo lida completamente. Então, ele vai rejeitar qualquer outra palavra. Ele só aceita realmente o epsilon. Tá bom? E por último, o autômato que não aceita nada, o autômato que é o conjunto vazio, né? Não aceita nada. Para não aceitar nada é uma coisa fácil de fazer no autômato. Se o autômato não tiver nenhum estado final, ele não vai aceitar nada. Certo? Eu faço aqui um autômato que tem um estado só, nenhum estado final, nenhuma aresta, ele não vai aceitar nada. Tá certo? Não tem como nenhuma computação daqui terminar num estado final, porque não tem nenhum estado final. Tá certo? E lembrando mais uma vez, o meu conjunto de estados finais pode ser qualquer coisa, tá certo? É, o estado inicial é obrigado a ser um só. O estado final não é obrigado a ser um só. O estado final pode ser um, pode ser mais do que um e pode ser menos do que um, ou seja, nenhum estado final. Tudo é liberado. Né? Então aqui eu construo um autômato sem nenhum estado final e ele não aceita nada. Então eu tenho aqui os meus três autômatos básicos, tá? E aí o que eu vou ter que fazer agora é como é que eu conecto esses autômatos, né? Como é que eu uso eles como bloquinhos de construção para construir os autômatos maiores. Então vamos lá. Supõe que vamos começar pela união. Existem três operadores que podem aparecer dentro de uma expressão regular. Né? Tem o operador da união, o operador da concatenação e o operador estrela. Então a gente vai ver como é que eu posso compor autômatos para tentar refletir essas três operações que podem aparecer na expressão regular. Vou começar pela operação da união. Então suponho que eu já tenho dois autômatos aqui, tá? Estou aqui dando nome para os componentes deles, eles estão definidos no mesmo alfabeto sigma, então o primeiro autômato é sigma Q, que é 0F delta, são autômatos não deterministas, né? Então aqui o delta maiúsculo, M', o mesmo alfabeto sigma, e depois Q', que é 0', F', delta'. E vou assumir que esses estados são todos diferentes entre si, isso não tem problema nenhum, tá certo? Quer dizer, são autômatos diferentes, são estados diferentes, tá certo? Pensar nos dois como grafos, são dois grafos totalmente independentes entre si, tá certo? Um outro detalhe que vale a pena mencionar é que eu estou sempre supondo que os autômatos estão definidos no mesmo alfabeto, tá certo? Assim, se eu quero autômatos que vão ser compostos para aceitar no final a linguagem que está sendo descrita por uma expressão regular, eu vou estar focado no alfabeto das palavras que são expressas por aquela expressão regular. Então, todos os autômatos vão estar, em princípio, definidos naquele alfabeto. Então, como é que tem que ser o comportamento de um autômato finito, vou chamar de MU, que aceita a união das linguagens desses dois autômatos? Ou seja, eu quero construir um autômato que aceite as palavras que o primeiro aceita e que o segundo aceita. Então pega todo o conjunto de palavras que esse primeiro aceita, pega todo o conjunto de palavras que esse segundo aceita, une os dois conjuntos. Eu quero que então esse MU aceite todas essas palavras. Tá? Então ele vai aceitar uma palavra se ela for
Então o MU vai aceitar uma palavra se ela for aceita por M ou se ela for aceita por M'. Tá certo? Então a ideia é que o MU de alguma maneira vai tentar simular dentro dele esses dois autômatos, simular esse e esse. E aí, se um dos dois aceitar a palavra, o MU sabe que ele tem que aceitar a palavra também, está na união. Se os dois autômatos rejeitarem a palavra, ele sabe que o MU sabe que tem que rejeitar também, não faz parte da união nesse caso. Então, essa é a ideia. Então, como o autômato que a gente vai estar trabalhando é não determinístico, todos os autômatos que a gente está trabalhando aqui são não determinísticos, a gente pode deixar ele escolher, entre aspas, qual dos dois autômatos ele vai querer simular em uma dada computação. Então, quando ele recebe uma palavra W, o que o MU faz? Ele escolhe se vai simular o M ou o M', executa a simulação escolhida e aceita W só se o W for aceito pelo autômato que a simulação foi executada. Então, uma maneira de realizar isso é eu criar um novo estado inicial, que é zero chapéu, que a única função é realizar a escolha de qual dos dois autômatos vai ser simulado. Tá? E como o MU não é determinístico, nenhum deles a gente pode deixar ele decidir por si próprio qual autômato que vai ser simulado. Tá? A gente vai ver isso graficamente, vai ficar mais claro. Basta acrescentar então uma epsilon transição, uma seta epsilon, né, do novo estado inicial Q0 chapéu para cada um dos estados iniciais Q0 e Q01 dos autômatos que eu já tinha. Então vamos ilustrar isso numa figura. Então eu já tinha pronto aqui o autômato M, com esse estado inicial Q0 e esses estados finais aqui. Eu já tinha pronto o autômato M' com esse estado inicial, que é 0', e esses estados finais aqui. Eu quero então agora um novo autômato que aceite as palavras da união desses dois aqui. Então todas que esse aceitam, unidas com todas que esse aceitam. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo estado inicial aqui. Então esse troço todo agora vai ser um único autômato. Eu estou criando um novo autômato. Esse vai ser o MU. Tá? Então o que acontece? Eu crio aqui um novo estado inicial, que é 0 chapéu. Ele vai ter uma seta epsilon indo para cada um dos estados iniciais antigos dos dois autômatos, Q0 e 1. Tá? E eu estou dizendo que esse autômato grande aqui aceita a união. Por quê? Suponha que eu forneça como entrada uma palavra que é aceita por esse M aqui. Então, eu forneço essa palavra como entrada. A primeira transição aqui, ele não tem nenhuma seta saindo de Q0 chapéu com nenhum símbolo, ele só tem essas duas setas epsilon. Então a primeira transição que esse autômato vai fazer vai ser andar em uma dessas duas setas epsilon. Ele vai escolher isso aleatoriamente, se ele vai andar na seta de cima ou se ele vai andar na seta de baixo. Suponha que ele ande na seta de cima, então ele veio para cá, para Q0, e ele ainda está com a palavra que ele recebeu na entrada inteira ali, né? Não leu nenhum símbolo ainda. E essa é uma palavra que é aceita pelo autômato M. Né? Então, o autômato M tem como processar essa palavra de Q0 até algum estado final. Existe uma computação aqui dentro que leva de Q0 até um estado final de M. Então, como consequência, existe uma computação que leva o autômato grande como um todo de Q0 chapéu até um estado final aqui em cima. Então essa palavra também é aceita pelo autômato grande. Aí você vai me dizer, mas e se o autômato grande escolher errado e escolher descer essa seta? Bom, aí não importa. Pode ser que a computação descendo aqui com essa palavra dê errado. Mas é aquele lance de sempre. Né? Basta uma computação que dê certo para a palavra ser aceita. E eu garantidamente tenho uma computação aqui em cima que aceita essa palavra. Então toda palavra que era aceita por M,
continua sendo aceita pelo grandão. Mesma coisa vale para as palavras que eram aceitas por M'. Qualquer computação que M' fizesse, que levava de Q0' até um estado final, pode ser reproduzido no grandão. O grandão começa descendo a seta epsilon, depois reproduz a computação do M' aqui embaixo. Então todas as palavras que eram aceitas por M, e mais todas as palavras que são aceitas por M' vão ser aceitas por esse novo grandão aqui. Então esse grandão está aceitando realmente a união da linguagem de M com a linguagem de M'. Vamos formalizar essa construção aqui. O alfabeto do grandão é o mesmo, né? Os estados, eu uni os estados dos dois autômatos que eu já tinha, mais esse novo estado inicial que eu criei, que é 0 chapéu. O estado inicial é esse novo que eu criei, que é 0 chapéu. Os estados finais são os estados antigos que eu tinha no M', os estados finais que já existiam no M', no antigo. Né? E a transição é, né? Se eu estou no Q0 chapéu, eu tenho essa transição para Q0 e para Q0' usando seta epsilon. Não tenho nenhuma transição usando uma seta que não seja epsilon, que seja com um outro símbolo. Tá? Isso se eu estou atualmente no Q0 chapéu. Se eu estou num estado do primeiro autômato, eu sigo a função de transição do primeiro autômato. Se eu estou no segundo autômato, eu sigo a função de transição do segundo autômato. Basicamente é isso. Tá certo? Então, um exemplo. Vou pegar esse autômato aqui. Tá? Esse é o autômato que aceita as palavras com um número par de A's. Tá certo? Você pode reparar, é como se esse estado aqui fosse número par de A's e esse estado aqui fosse número ímpar de A's. Toda vez que eu leio um A, eu mudo de um estado para o outro e os B's são ignorados, porque eu estou contando só a paridade dos A's. Né? Então B não faz eu mudar de estado. Então, se eu leio um A, eu vou do par para o ímpar, se eu leio outro A, eu vou do ímpar para o par, e eu aceito esse aqui, então eu estou aceitando a quantidade par de A. E aí o segundo autômato aqui é um autômato que aceita uma única palavra, que é a palavra AB. Qualquer outra palavra vai ser rejeitado. Certo? Aí, então aqui o que eu falei, a primeira quantidade par de A's, o segundo só aceita o AB. Aí eu vou fazer a união deles. Então, eu tenho um novo estado inicial que é 0 chapéu. Ele tem uma seta epsilon para o estado inicial do primeiro autômato, uma outra seta epsilon para o estado inicial do segundo autômato. E aqui eu colo o primeiro autômato inteiro sem alterar nada. Aqui eu colo o segundo autômato inteiro sem alterar nada. E eu tenho agora a união das duas. Então eu estou aceitando agora. Esse autômato aqui aceita todas as palavras com comprimento com número par de A's mais a palavra AB, que não tem número par de A's. Então essa palavra não seria aceita por esse, mas vai ser aceita por esse aqui. Tá certo? Então é assim que funciona a união. Então a chave aqui é você perceber que inicialmente as únicas transições possíveis são essas duas setas epsilon. Né? E quando eu realizo uma dessas transições, o autômato fica preso, entre aspas, num dos dois autômatos antigos que eu tinha. Uma vez que eu optei por entrar nesse, eu estou nesse para sempre. Não tem nenhuma ligação entre os dois autômatos. Eles estão isolados um do outro. Então, uma vez que eu entrei no de baixo, eu vou ficar no de baixo para sempre. Tá certo? Então, ou eu simulo completamente a coisa no primeiro autômato, ou eu simulo completamente a coisa no segundo autômato. Não tem como trocar de um para o outro no meio da simulação. Que eu acabei de falar aqui. Então, vamos agora para a concatenação. A segunda operação que a gente precisa transcrever para os autômatos, né? A concatenação. Vamos supor de novo que eu tenho esses dois autômatos, né? Já estão prontos.
E aí eu quero construir um autômato que aceita a concatenação das duas linguagens. Então, como é que é uma concatenação das duas linguagens? Quais são as palavras que vão estar na concatenação dessas duas linguagens aqui? Vão ser palavras em que eu consigo partir essas palavras em dois pedaços, digamos assim, para usar terminologia de língua. Eu vou partir a palavra num prefixo e num sufixo, certo? Uma parte inicial, uma parte final, em que eu preciso que a parte inicial seja uma palavra aceita pelo primeiro autômato e a parte final seja uma palavra aceita pelo segundo autômato. Isso aqui é concatenar, tá certo? O resultado da concatenação é pegar todas as palavras que são aceitas pelo primeiro autômato e, para cada uma delas individualmente, concatenar elas com cada uma das palavras que são aceitas pelo segundo autômato. Tá certo? Então, o resultado final são palavras que eu consigo sempre fatiar em algum ponto em dois pedaços, sendo que o primeiro pedaço é uma palavra que o primeiro autômato aceita e o segundo pedaço é uma palavra que o segundo autômato aceita. Então, quando você pensa dessa maneira, uma ideia que pode ocorrer e que vai dar certo é você tentar conectar os dois autômatos, entre aspas, em série. Né? Lembra, tal, se vocês lembram, eu não sei, mas em princípio uma imagem que eu acho interessante é em física, eletricidade, né? Você tem uma coisa de você conectar um circuito elétrico com várias resistências, e aí você tem a opção de conectar essas resistências em série, né, ou conectar essas resistências em paralelo. A mesma coisa que pode fazer com capacitores também. Então aqui, se você olhar para o desenho da união, nossa, está longe. Se você olhar para o desenho da união, você pode reparar que é mais ou menos como se eu tivesse conectado os dois autômatos em paralelo, né, para a união. E agora, para a concatenação, eu vou conectar os dois autômatos em série. Voltando. Então, vai conectar um depois do outro em série. Conectar. Né? E como eu preciso que o prefixo da palavra, né, seja aceita pelo primeiro autômato, eu vou precisar ligar os estados finais do primeiro autômato ao estado inicial do segundo autômato. Esse é assim que eu vou ter que fazer a conexão. Tá? E, de novo, é muito mais fácil fazer isso usando o autômato não do que RIM. Então, aqui está a minha ilustração. Tá? Então, aqui eu tenho meu primeiro autômato. Esse que é zero faz parte do primeiro autômato, ele está aqui inteirinho. Aqui eu tenho o segundo autômato, esse que é zero em linha faz parte do segundo autômato, ele está aqui inteirinho. E aí eu vou conectar os dois em série, ou seja, eu vou puxar de cada um dos estados finais do primeiro autômato uma seta epsilon ligando para o estado inicial do segundo autômato. Tá? E uma coisa importante é esses estados finais do primeiro autômato vão deixar de ser estados finais nesse autômato grandão que eu estou construindo. Os estados finais do autômato grandão vão ser só os estados finais do segundo autômato. Tá? Então, qual é a ideia? A palavra vai ser aceita, vai fazer parte, né, da concatenação se o prefixo dela for alguma coisa que o primeiro autômato aceite e o sufixo dela for alguma coisa que o segundo autômato aceite. Então, se o prefixo dela for alguma coisa que o primeiro autômato aceite, esse prefixo vai levar o primeiro autômato de Q0 até algum desses estados finais. Tá? Mas ainda não acabou, ainda preciso testar uma segunda coisa. Preciso testar se o resto da palavra
é alguma coisa que o segundo autômato aceitaria. Então, como ainda não acabou a verificação, ainda tem uma segunda parte aqui a ser verificada, esses estados não podem ser finais, tá certo? Eles não podem ser finais nesse autômato grandão, porque ainda tem que testar o segundo requisito aqui. Então é por isso que eles deixam de ser finais. Mas enfim, esse prefixo me levou de Q0 até algum desses estados aqui. Aí agora, a partir desses estados, eu posso fazer a transição por epsilon, me jogando aqui no estado inicial de Q0 min, e a partir daqui eu posso processar o sufixo da palavra e saber se eu caio em algum estado final aqui. Se eu cair, significa que tanto o prefixo deu certo no primeiro autômato, quanto o sufixo deu certo no segundo autômato. Então é para eu aceitar a palavra. Se o prefixo não for aceito pelo primeiro autômato, eu já vou terminar em algum estado aqui que não é final. E eu terminando em algum estado aqui que não é final, não tem como eu fazer esse salto para o segundo autômato, porque eu só tenho essas pontes a partir dos estados finais. Tá? De outra forma, se o prefixo deu certo, mas o sufixo não dá certo nesse segundo autômato, ele vai terminar num estado que não é final aqui desse segundo autômato. E aí não tem problema, porque esse estado que não é final no segundo autômato também não vai ser final no autômato grandão, então vai ser rejeitado também. Certo? Então eu só vou realmente aceitar palavras que a primeira parte dela dá certo no primeiro autômato, a segunda parte dela dá certo no segundo autômato. Certo? Então eu tenho realmente a concatenação. Então vamos formalizar isso aqui. O alfabeto é o 5 mesmo. Os estados são os estados dos dois autômatos que eu já tinha, não precisei criar nenhum estado novo. O estado inicial é o estado inicial do primeiro autômato, certo? Os estados finais são os estados finais do segundo autômato, é filhinho. E as transições é, se eu estou num estado do primeiro autômato que não é final, eu sigo a regra de transição do primeiro autômato. Tá? Se eu estou num estado do primeiro autômato que é final, eu tenho duas opções. Eu posso seguir a transição, a regra de transição do primeiro autômato, ou usar uma daquelas fontes de seta epsilon, né, que me levam, então eu tenho essa opção extra aqui, que é fazer o salto para o estado inicial do segundo autômato. E aí, uma vez estando num estado do segundo autômato, Q', eu uso a função de transição do segundo autômato sem nenhum problema. Né? Vou dar um exemplo, os mesmos dois autômatos que a gente fez no exemplo da união, agora em vez de unir eles, a gente vai concatenar eles. Então, lembrando que na concatenação a ordem é uma coisa importantíssima, tá certo? Então, vou começar concatenando o número, quantidade par de zeros primeiro com o AB depois. Depois eu troco a ordem. Então aqui a quantidade par de zeros, né? Q1 era o estado final desse autômato, então a partir dele eu puxo a seta epsilon para o estado inicial do segundo autômato, que é Q1. Esse aqui deixa de ser estado final, só quem fica como estado final é o estado final do segundo autômato. Tá? Então agora, o que esse autômato novo aceita? Ele aceita palavras que têm um primeiro pedaço com uma quantidade par de zeros, seguida por uma parte final AB, dois símbolos finais. Certo? Então, excluindo os dois símbolos finais, eu tenho que ter uma quantidade par de A's, e depois eu tenho que ter esses dois símbolos finais AB exatamente dessa forma. Então, concatenei. Se eu inverter a ordem, então aqui eu chamei a atenção, isso aqui deixou de ser estado final, só esse permanente. Se eu inverter a ordem, aí agora o início da palavra vai ter que ser AB e todos os símbolos em seguida vão ter que satisfazer de ter quantidade par de A. Então foi aqui. Esse é o primeiro autômato, o autômato do AB. Esse era um estado final, ele deixou de ser estado final e ganhou essa ponte através da seta epsilon
para o estado inicial do segundo autômato, tá? E o estado final do segundo autômato, que era Q1, continua sendo o estado final. Então, isso é concatenando na outra ordem. Tá? E a ordem faz diferença. Não posso me cansar de falar isso. Em concatenação, a ordem faz diferença. Tá? Então, agora vamos para a terceira operação que pode aparecer em expressões regulares, que é a operação da estrela, né? Parece que não, assim, à primeira vista não parece muito difícil você lidar com a estrela, porque a estrela ela é meio que uma concatenação disfarçada, né? Você concatenar as palavras da linguagem com elas próprias, né? Entre si, quantas vezes você quiser. Então, em princípio, você poderia tentar usar a ideia da concatenação, concatenar um autômato com ele mesmo. Né? Como assim concatenar um autômato com ele mesmo? Sei lá, como é que você faz na concatenação? Você não puxa uma seta epsilon dos estados finais do primeiro para o estado inicial do segundo? Então você poderia vou puxar uma seta epsilon dos estados finais do autômato de volta para o estado inicial do próprio autômato. Assim eu vou estar fazendo a estrela. É quase isso. Tem uns detalhezinhos chatos que atrapalham, mas é quase isso. Então, quer dizer, como eu falei, né? A primeira ideia é você conectar a saída do autômato, quer dizer, os estados finais dele, de volta para o estado inicial dele. Né? Então, com isso, a concatenação ia passar infinitas vezes por dentro do próprio autômato. Né? Eu poderia passar por dentro do autômato quantas vezes eu quisesse, e eu teria um autômato que aceita então a estrela. Só que vamos ver um exemplo do problema que acontece. Então, considerar esse autômato aqui, tá? No alfabeto AB, é um autômato não determinístico, está faltando muita seta aqui, por exemplo, não tem seta com B saindo de Q1, não tem seta com A saindo de Q2, por aí vai. E vamos tentar aplicar essa ideia. Então, quer dizer, o estado final é Q3, o estado inicial é Q1. Então a ideia seria puxa uma seta epsilon do final de volta para o inicial para deixar eu rodar por dentro desse autômato quantas vezes eu quiser. Né? Bom, primeiro vamos só ver com cuidado qual é a linguagem que esse autômato está aceitando. Eu vou botar a seta epsilon aqui desse jeito que a gente pensou. Vou ver qual é a linguagem que o novo autômato vai aceitar e aí eu vou mostrar que, infelizmente, a linguagem do novo autômato não vai ser a estrela da linguagem desse primeiro autômato aqui. Então, qual é a linguagem desse autômato aqui? Ela é dada por essa expressão regular aqui. ABA como uma estrela, porque esse ABA eu fico percorrendo o triângulo aqui, quantas vezes eu quiser, de volta para Q1. Né? E no final, um AB vai me levar de Q1 para Q3 e eu vou aceitar aqui nesse estado final. Então, eu posso ciclar ABA quantas vezes eu quiser, tem essa estrela aqui, e depois eu faço um AB final, a palavra é assim. Ok. Então eu gostaria de um autômato que aceitasse isso aqui com uma estrela em volta de tudo isso aqui. Né? E aí a ideia até agora é puxar uma seta epsilon do Q3 de volta para o final. Então, vamos lá. Só tem o estado final Q3, então vou fazer uma epsilon transição de Q3 para Q1. Está aqui. Fiz pontilhado essa seta epsilon. Bom? Então tá. Aí o que acontece? Esse autômato não vai aceitar a estrela do linguagem do autômato anterior. Tá? Tem uma razão simples aqui de cara que é o seguinte. A palavra epsilon, por definição, pertence a qualquer conjunto com estrela. Né? E a ideia da estrela é concatenar o conjunto com ele mesmo zero ou mais vezes. É essa parte do zero vezes é que entra a palavra epsilon. A palavra epsilon é eu não concatenar nenhuma vez. Então, e esse autômato aqui, né, mesmo acrescentando essa aresta aqui, ele não aceita epsilon. A gente já viu qual é a condição para um autômato aceitar epsilon, né, no capítulo 1, se não me engano. E a condição para um autômato aceitar epsilon é que o estado inicial dele tem que ser um estado final.
E dado que o estado inicial dele não é o estado final, ele não vai aceitar epsilon. Então, quando eu forneço epsilon como entrada para qualquer autômato, ele fica parado onde ele começou, que é no estado inicial. Então, se esse estado não for final, ele não vai aceitar. Então, problema. Aí ele vai dizer, tranquilo, relaxa, esse é fácil de resolver. Você precisa que o estado inicial seja final? Pois não, que seja então. Pronto, agora além de eu acrescentar a seta voltando do estado final de volta para o estado inicial, transformei esse cara em estado final aqui para aceitar o epsilon que estava dando tanto problema. Tudo resolvido agora? Infelizmente não. Infelizmente não. Na verdade piorou. Piorou porque o epsilon que não estava sendo aceito e precisava ser aceito, agora ele está sendo aceito. O problema é que eu estou aceitando muito mais coisa do que eu deveria. No momento em que eu deixei entrar o epsilon, entrou mais gente junto, que não deveria. Estava faltando, nesse autômato aqui, estava faltando só o epsilon para eu ter a estrela completa. Não podia deixar o epsilon faltar. Ok. Fui tentar botar o epsilon para dentro, entrou outras palavras ali do epsilon, não entrou só o epsilon. E é aquele negócio que eu falei também no capítulo 1. Eu preciso que o encaixe seja justo do autômato com a linguagem. Ela não pode faltar nenhuma palavra para ele aceitar, mas também não pode sobrar nenhuma palavra. Não pode aceitar palavras a mais. Isso não é um, 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 um custo que a gente esteja disposto a pagar. Tá certo? Eu resolvi o problema. Ele está aceitando umas 3 ou 4 palavras a mais, mas todas as que eu precisava estão dentro. Só que isso não pode. Né? Então, assim, eu preciso realmente que todas as que eu quero estejam dentro, mas eu não posso permitir nenhuma a mais. É justo, entendeu? Então, no momento que eu botei epsilon, eu botei coisa a mais. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma coisa a mais que eu botei. Eu gostaria, né, de estar aceitando isso aqui, que é a estrela da linguagem inicial do meu primeiro autômato, que está dentro do parâmetro. Só que no momento em que eu coloquei esse estado como sendo final, a palavra ABA passou a ser aceita, né? Porque ABA me leva até um estado final. E ABA não está dentro dessa estrela, tá? Porque as palavras que estão dentro dessa estrela, ou é a palavra vazia, ou as palavras que não são vazias terminam sempre em AB, necessariamente. Né? E essa palavra não termina em AB. Então entrou uma palavra aqui a mais do que deveria. Pelo menos uma, talvez tenha outra. Então não funcionou ainda. Parecia tão simples, né? Parecia só puxar essa seta. Eu puxei, não funcionou, já mexi nesse outro estado, não funcionou, daqui a pouco eu mexi no autômato inteiro. Então, o que eu vou fazer? O problema não está na ideia inicial de puxar a seta, tá? do estado final de volta para o estado inicial. O problema maior está nessa emenda que a gente fez para tentar incluir o epsilon. Essa foi mais errada. Quando eu declarei Q1 como sendo o estado final, eu não levei em conta que o autômato admite transições que retornam ao estado Q1. Então esse é o problema. Você bota Q1 pensando só no epsilon, mas você bota Q1 como estado final pensando só no epsilon. Mas o autômato pode ter ciclos internos, como esse aqui tem, de volta para Q1. E aí quando você transforma esse estado em final, você não está acrescentando só o epsilon, você está acrescentando todas as palavras representadas por esses ciclos internos que voltam ao estado inicial, que foi justamente o caso do ABA. Então você está incluindo mais gente do que deveria. Tá certo? E isso não é o que eu quero. Então, eu estava mais próximo no início, quando só faltava o epsilon, do que depois, quando entrou mais gente, além da conta. Então, o que eu posso fazer para contornar esse problema é tirar uma ideia da união agora. Criar a união, eu criava um novo estado inicial, que eu zero chapéu. Né? E aqui eu vou fazer isso também.
Eu vou criar um novo estado inicial, que é zero chapéu, tá? Que vai ser um estado final para eu poder acessar, para eu poder aceitar o epsilon, tá? Mas, mas não vai ter arestas retornando para ele igual eu tinha no meu estado Q1. Então eu vou ter arestas saindo de Q0 chapéu, mas eu não vou ter nenhuma aresta voltando. Então isso garante que quando eu coloco o Q0 chapéu como estado final, eu só estou acrescentando realmente o epsilon. Então a ideia final é essa aqui, ó. Eu realmente puxo a seta epsilon do estado final do estado inicial que eu tinha, tá aqui. Eu não mexo nesse estado aqui, tá? Ele não era final, ele continua não sendo final. Eu crio um novo estado inicial novo aqui, que é zero chapéu. Esse aqui vai ser final e tem uma seta epsilon levando ele para o Q1. Então qual é a ideia? Esse cara está aqui só para aceitar a palavra epsilon. Tá? Qualquer outra palavra, eu vou usar essa seta para cair aqui e o autômato antigo que eu tinha que dê conta de saber se essa palavra é para ser aceita ou não. Tá certo? A única responsabilidade desse aqui é aceitar a palavra essa. Tá bom? E como não tem nenhuma seta vindo daqui desse setor de volta para o Q0 chapéu, eu não tenho risco de aceitar ciclos igual eu estava aceitando quando eu botei o Q1 como estado final. Tá? Então essa é a solução que funciona. Eu tenho que pegar de cada um dos estados finais, puxar uma seta epsilon para o estado inicial, depois acrescentar um novo estado, que vai ser inicial e final, e puxar uma seta epsilon para o estado inicial antigo. Essa é a transformação que eu tenho que fazer para aceitar as três. Tá? Então, aqui o diagrama geral. Tá? Eu tenho aqui o autômato antigo que eu tinha. Estou puxando de cada um dos estados finais setas epsilon para o meu estado inicial antigo. Estou criando um novo estado aqui, que esse vai ser o meu novo estado inicial e final, e ele tem a seta epsilon indo para o estado inicial antigo. Essa é a construção para estrela. Tá? Aí você pode dizer, mas e num caso específico que o autômato é assim, assado, eu posso fazer com menos estados, não sei o quê. Olha só, tudo é possível, tá? Analisando casos específicos. Essa é uma construção que funciona em todos os casos. Então eu não tenho que ficar parando para ver, será que aqui dá certo, será que aqui não dá certo. Todas essas construções de união, concatenação, estrela que eu fiz, elas funcionam qualquer que seja o autômato. Então você não precisa parar para ficar fazendo uma pré-análise. Tá certo? Você vai e aplica. E se você entra para pensar como é que um computador faz as coisas, o computador não tem essas pré-análises filosóficas. O computador aplica o algoritmo que é dado. Certo? Então, usa a construção que está aqui, tá certo? Não fica economizando. Mas nesse autômato específico eu cheguei à conclusão que com um estado a menos eu conseguia fazer aquilo. Cara, você vai ficar economizando. Vale a pena gastar 10 minutos pensando nisso para economizar um estado? Faz essa construção. Bom, então aqui a formalização, o alfabeto é o mesmo. Os estados eram os estados que eu já tinha mais esse Q0 chapéu que eu tive que criar. Ele vai ser o meu novo estado inicial. Tá certo? Os estados finais eram os que eu já tinha mais esse Q0 chapéu, porque ele é inicial e final, para poder aceitar o epsilon. E a função de transição é essa, né? Se eu tiver no Q0 chapéu, eu transiciono com epsilon para o meu estado inicial antigo. Não tem nenhuma seta saindo de Q0 chapéu com um símbolo que seja diferente de epsilon. Se eu estou num estado do autômato antigo que não é final, eu sigo a transição que eu já tinha, a regra de transição que eu já tinha. Se eu estou num estado final, eu continuo tendo a regra antiga da transição, mas eu tenho uma nova possibilidade que é aquela seta epsilon, né, de me jogar de volta pro estado inicial para eu fazer mais uma
uma rodada dentro do autômato. Então, com isso, eu agora sei como transformar expressão regular num autômato finito não determinístico, né? E juntando isso com o que a gente viu nos capítulos anteriores, eu tenho a equivalência dessas três estruturas que a gente já estudou: a FD, a FND e expressão regular. A FD é um caso particular de AFND. Por outro lado, o algoritmo de construção de subconjunto me permite transformar a FND em uma FD equivalente. Então eu tenho ida e volta. Eu sei transformar uma FD numa expressão regular usando o algoritmo de Brusov. E agora eu vi esse algoritmo aqui que me permite transformar uma expressão regular numa FND. Então eu tenho equivalência total entre os três. Eu posso ir de qualquer um para qualquer outro. Então aqui esse é o teorema que resume. Eu tinha essas duas afirmativas do capítulo 1, né? L é uma linguagem regular, equivalente a dizer que L é aceita por algum autômato determinístico. Assim que esse conjunto de linguagens foi definido. Só que se aceito por algum autômato determinístico, também é equivalente a dizer que é aceito por algum autômato finito não determinístico, porque eu tenho transformação de um para o outro nos dois sentidos aqui, né? E agora, também é equivalente a dizer que L pode ser gerado ou descrito por uma expressão regular, né? Porque eu consigo transformar a FD em expressão regular usando os filosóficos e eu consigo transformar a expressão regular em FND usando as construções desse capítulo 5 agora. Vamos ver um exemplo mais extenso para a gente ver como é que eu vou montando realmente esse autômato dada a expressão regular. Então, tem essa expressão regular aqui, 0, 0 estrela, união 1, 0 estrela. Aí repara que essa primeira estrela está aplicada sozinha nesse zero, tá? Enquanto que essa segunda estrela está aplicada no conjunto no zero. Tá certo? Então vou construir uma FND equivalente a essa expressão regular. Incrementalmente, eu começo pelas expressões regulares mais simples que eu tenho aqui dentro, que são o zero sozinho e o 1 sozinho. Então vamos lá. A FND para o zero é esse, né? Aquele primeiro autômato básico que a gente viu no início, que aceita um único símbolo do alfabeto. Esse só aceita o zero. Eu tenho um outro autômato análogo que só aceita um, né? Aí agora que eu tenho esses dois, eu posso ir formando os autômatos das expressões maiores aqui. Então vou fazer o AFND do zero estrela, que é uma expressão que aparece aqui, né? Então eu pego esse autômato do zero, né? Tá aqui. Eu puxo uma seta epsilon do estado final de volta para o estado inicial antigo dele, crio um novo estado aqui que é inicial e final e puxo uma seta epsilon para o inicial antigo dele. Então esse é o autômato do zero estrela. Tá certo? Aí agora um outro que já dá para fazer com o que eu já tenho é o autômato para 1, 0. É só eu concatenar esse autômato do 1 com esse autômato do 0. Então aqui está o autômato do 1. Esse estado aqui era final no autômato do 1, vai deixar de ser aqui na concatenação. Aí eu tenho uma ponte dessa seta epsilon do antigo estado final aqui para o estado inicial do segundo. E esse estado final do segundo continua final. Esse é o autômato do 1, 0. Tá certo? Aí, bom, agora eu já teria como fazer, por exemplo, o 1, 0 com a estrela, ou então fazer o 0 concatenado com esse 0 estrela, todos esses já dá para fazer, né? Então, começando aqui, o 0 concatenado com 0 estrela. Tá? Então, aqui eu botei o autômato do 0, aqui está o autômato que eu já tinha do 0 estrela, eu tenho uma ponte com esse epsilon do estado final aqui do primeiro autômato, o estado inicial do segundo autômato. Esse estado aqui deixa de ser final, tá? Então aqui eu tenho a concatenação. Então esse autômato é do 0, 0 estrela. Agora eu vou fazer o do 1, 0 estrela. Eu tinha esse aqui, era o autômato do 1, 0. Eu puxo uma seta epsilon desse estado final
de volta para o estado inicial. Além disso, eu crio um novo estado que é inicial e final e ponho um epsilon para o estado inicial antigo. Então esse é o 1, 0 estrela. E agora eu posso fazer o, o, o autômato da expressão toda, que é a união, né? A união desse aqui, 0, 0 estrela, com esse 1, 0 estrela, vai me dar o autômato correspondente a essa expressão regular toda aqui, que é a expressão inicial que eu tinha. Aí é aquele lance, né? Aqui em cima está o autômato do 0, 0 estrela, aqui embaixo está o autômato do 1, 0 estrela. Eu crio um novo estado inicial aqui, seta epsilon para o estado inicial do primeiro, seta epsilon para o estado inicial do segundo, para fazer a união. Então esse é o autômato que vai aceitar a linguagem que está sendo descrita por essa expressão regular aqui. Tá certo? Então é assim que a gente tem esse último processo de transformação, de agora começando na expressão regular e terminando no autômato finito não determinístico, tá certo? Isso aqui ainda não encerra o capítulo 5, certo? Vai ter ainda mais um vídeo sobre ele. Um abraço.